Não menospreze a destruição causada pela idolatria. A palavra de Deus nos fornece, sim, um código de ética, um código de conduta moral com ações, expectativas de comportamento a respeito daqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Aqueles que são cristãos trazem sobre si uma expectativa de como eles devem se portar. Existe esse código de ética, esse código de conduta moral. Mas está muito longe de se resumir a isso. A palavra de Deus não se resume numa lista de pode e não pode, de deve ou não deve. Acima de tudo, a palavra nos convoca a uma adoração genuína, profunda e exclusiva ao Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Só a Ele dedique louvor, só a Ele dedique adoração. É sobre colocar o Senhor, o nosso Deus, acima de tudo, acima de todos, acima de nós mesmos, de qualquer outra pessoa, de qualquer outro objeto. Quando permitimos que isso se desvie, temos então um quadro de idolatria. Quando qualquer pessoa, quando entidade, objeto, às vezes até nós mesmos, a nossa própria vontade, quando qualquer coisa assume esse lugar de primazia, nós temos então o que nós chamamos de idolatria. Quando algo assume esse lugar de devoção, de atenção, que deveria ser exclusivamente do Senhor. E como a idolatria ela é destrutiva para as nossas vidas. E como muitas vezes ela passa despercebida ou não dedicamos a ela a atenção necessária. Isso fica evidente para mim, inclusive, na nossa leitura aqui do nosso texto de hoje. Deixa eu te explicar melhor onde é que eu quero chegar. Hoje a nossa leitura nos levou do segundo livro dos Reis, capítulo 12, até o capítulo 15, no verso 7. E nós temos aqui uma série de sucessões de reinados, onde o reino, tanto de Israel quanto de Judá, estão numa jornada de declínio, de afastamento de Deus, da vontade de Deus. O território de Israel, tanto de Israel quanto de Judá, nós temos esse declínio também dos territórios. O povo de Deus começa a perder muitos territórios, o território vai se encolhendo. Nós temos o crescimento do Império da Síria e do Império da Assíria, que vai começar, na verdade, a ser mencionada a partir do capítulo 15, um pouco mais para frente. Então nós temos Síria e Assíria se apresentando como oponentes fortes e que vão culminar no exílio, na dominação do povo de Israel. A gente ainda vai chegar lá. Então nós temos o povo em declínio, em afastamento de Deus, declínio moral, especialmente em Israel, uma sequência de reis que cada vez mais se dedica a fazer aquilo que desagradava ao Senhor e pecam contra o Senhor, abandonaram qualquer, e a maioria deles abandona qualquer resquício de ética, de moralidade. Então, de fato, Israel, o Reino do Norte, está de mal a pior, as coisas por lá estão cada vez piores. Mas me chama a atenção o fato de que nós temos alguns poucos episódios, algumas poucas menções nessa leitura de hoje, de sucessões de reis que em Judá, onde ainda havia algum resquício de adoração ao Senhor e de devoção ao Senhor, menção de reis que, vou pegar a menção do texto, Joás, por exemplo, no início do capítulo 12. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o sacerdote Joiada o orientava. Mesmo assim, não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Ele agiu de acordo com esse código de ética esperado dele. Ele obedeceu os mandamentos, ele foi fiel ao Senhor, mas ele não destruiu os altares, os santuários idólatras e permitiu que o povo continuasse oferecendo sacrifícios a outras divindades e adorando a outros deuses e dividindo a atenção que deveria ser exclusiva do Senhor. Especialmente no episódio, no relato de Joás, é interessante que Joás se propõe a fazer uma reforma do templo e ele estabelece impostos que seriam coletados em prata, que seriam usados para pagar os trabalhadores da reforma do templo. O texto faz inclusive uma menção interessante de que haviam supervisores que recolhiam ali esses impostos e distribuíam para os pagamentos, e ele diz que não se pedia que os supervisores da construção prestassem conta desse valor, pois eram homens de confiança. Então, eram homens de tanta confiança que eles tinham liberdade para administrar esses recursos, confiavam neles de que eles administrassem esses recursos com seriedade para a reforma do templo, e que bom que as pessoas sejam valiosas, tenham valores bem estabelecidos, sejam gente de confiança. Todo aquele que se diz povo de Deus deveria ser assim entre todos nós.
deveríamos nos portar com santidade diante das circunstâncias, agimos com ética, com moralidade, mas percebe como, apesar de tudo isso e dessa preocupação, e o texto vai dizer que ele fazia o que era certo aos olhos do Senhor, mas ele deixa passar a questão da idolatria, e o povo continua na jornada de idolatria. Nós temos um outro rei também de Judá, Amazias, que ele, também o texto vai dizer, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não como seu antepassado Davi, ele não destruiu os santuários idólatras. Nós terminamos o texto com Uzias, que também fez o que era certo aos olhos do Senhor, contudo não destruiu os santuários idólatras. Reis que, ainda que tivessem se portado de forma ética, justa, moral aos olhos de Deus e seguindo as orientações do Senhor, não foram fiéis em tudo e pecaram em permitir que a idolatria continuasse minando o povo. A questão é que, ao tirar a minha atenção do Senhor, ao tirar do Senhor a devoção que deveria ser exclusiva e dedicar sobre outras coisas, sobre outras divindades, sobre outras pessoas, nós estamos perdendo a essência, estamos perdendo o principal. Não à toa, o povo segue numa jornada de declínio, de derrota, e daqui a pouco nós vamos chegar na praticamente destruição, nessa dissipação do reino de Israel e muita opressão que virá sobre esse povo, porque se desviaram, se esqueceram do Senhor. Por isso meu alerta para você hoje, cuidado, para que nessa sua jornada com Deus, você não se permita perder numa jornada de moralidade, de ética, estabelecendo listas aí de pode e não pode, sou conservador, eu sou isso, sou aquilo, mas cuidado para que você não deixe passar as sutilezas da idolatria. Quando você, por exemplo, permite ter sua vida dominada pela confiança no dinheiro, no seu trabalho, isso é um tipo de idolatria. Quando você depende de si mesmo e não do Senhor para o seu sustento, isso é idolatria. Quando você confia em outras pessoas, quando você passa a confiar nas circunstâncias, em outros deuses, em outras divindades, a gente vive num tempo de muito sincretismo, onde as pessoas estão tolerando coisas intoleráveis, é crente discutindo horóscopo, enfim, você está entendendo onde eu quero chegar, né? Cuidado para não tirar do Senhor o seu lugar de primazia e não dividir isso com mais nada, nem ninguém, porque o Senhor não tolera a idolatria e a idolatria certamente te conduzirá num caminho de destruição. Cuidado, a idolatria é um pecado às vezes muito sutil, que passa muito despercebido, tem muito crente idólatra por aí. Cuidado para que você não seja mais um dessa lista, que cumpre princípios morais, mas que está perdido e longe do Senhor. Esteja atento, vigilante. Vamos juntos lendo a nossa Bíblia, aprendendo com a palavra de Deus. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.